Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mordida cruzada. Para nós entender o que é uma mordida cruzada, primeiro nós vamos entender o que seria uma mordida correta. O correto dos nossos dentes é a arcada superior, ser maior do que a arcada inferior. Isso é o correto, ou seja, a ponta dos dentes superiores ela deve tocar por fora dos dentes inferiores. O que é a mordida cruzada? A mordida cruzada é quando a arcada superior ela é menor que a arcada inferior e os dentes superiores vão tocar por dentro dos dentes inferiores. Essa mordida cruzada ela pode ser unilateral, é classificada como unilateral quando acomete um lado da arcada, ou bilateral quando compromete os dois lados da arcada dentária. A mordida cruzada ela pode ser classificada como dentária ou esquelética. Dentária é quando há um ou dois dentes cruzados, ou seja, um ou dois dentes mordendo invertido, Ou esquelética é quando o osso todo, a mordida ela é esquelética, o osso todo já há uma deficiência nesse osso, ou seja, compromete mais de 3 dentes, aí nós classificamos como esquelética. Quais são os tipos de tratamento para a mordida cruzada? Se a mordida cruzada for dentária, nós tratamos muitas vezes só com um aparelho fixo. Então nós montamos o aparelho fixo, o aparelhinho que vai colado em todos os dentes, e aí nós vamos usar com o aparelho alguns elásticos que vai empurrar o dentinho para fora, ou seja, vai descruzar os dentes que estão cruzados. Então, com um simples uso do aparelho ortodôntico, nós conseguimos corrigir a mordida cruzada, quando ela for dentária. Quando for esquelética, nós não vamos conseguir resolver só com um aparelho ortodôntico, nós vamos precisar, muitas das vezes, de um aparelho ortopédico. Quando que nós vamos usar um aparelho ortopédico? Quando for criança. Por quê? Vamos entender um pouquinho sobre a anatomia da arcada superior, ou seja, da maxila. Enquanto a gente é criança, enquanto for criança, esses dois ossos, eles são unidos aqui no meio por uma cartilagem. Então, como que nós corrigimos essa mordida cruzada na infância? Nós usamos um aparelho, que é um aparelho ortopédico, onde a gente vai colocar esse aparelho, ele é fixo no céu da boca, onde nesse aparelho tem um torno, um parafuso, que quando a gente for ativar o aparelho, esse aparelho vai alargar o céu da boca e nós vamos corrigir a mordida cruzada. Então, quando for esquelética, nós vamos usar esse aparelho ortodôntico, ortopédico, na infância, ou seja, a menina até os 13, 14 anos, o menino até os 15, 16 anos no máximo. Por que até essa idade? Porque enquanto for criança, existe cartilagem no meio desses dois ossos, que é a união, essa cartilagem que é responsável pelo crescimento desse osso no sentido transversal. Então a gente vai colocar esse aparelhinho no céu da boca, é fixo, o paciente vai para casa e em casa é realizado a ativação desse aparelho. O pai e a mãe vai ativar o aparelho em casa e esse aparelho vai fazer crescer esse osso no sentido transversal. Então nós vamos corrigir a deficiência de crescimento, ou seja, a deficiência esquelética. Após passar a puberdade, a criança crescer, esses ossos eles vão se fundir aqui no meio, vai acontecer uma fusão, O osso vai calcificar, essa cartilagem vai desaparecer. E aí nós não vamos mais conseguir corrigir simplesmente com um aparelho ortopédico. Aí, se não corrigir enquanto for criança e acontecer a calcificação da sutura, esse paciente, para nós conseguir corrigir essa deficiência de crescimento no sentido transversal, vai virar um caso cirúrgico. O paciente vai necessitar de uma cirurgia, para conseguir romper essa sutura que calcificou, que uniu, que virou todo o osso. Nós não conseguimos mais abrir, fazer crescer o céu da boca com um simples aparelho ortopédico. Então nós vamos necessitar de um procedimento cirúrgico. Enquanto for criança, resolvemos o problema com um simples aparelhinho ortopédico como esse. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco. Muito obrigado.